E aí, gente, beleza? Wander Júnior aqui na área com mais uma aula de geografia. E o assunto de hoje, pessoal, vai ser lugar, paisagem e espaço geográfico. Para a gente entender o que é paisagem, no seu dia a dia, você convive com diferentes paisagens, a da sua casa, a rua onde mora, da escola em que estuda e etc. Em geral, as pessoas chamam de paisagem o que consideram bonito, como uma cachoeira, uma praia ensolarada. Para a geografia, porém, paisagem não é um belo panorama natural, e sim um conjunto de elementos naturais e culturais que podem ser vistos em um local. Nós temos as paisagens de predomínio de elementos naturais e nós temos as paisagens de predomínio de elementos culturais. Esses elementos naturais, pessoal, são os elementos constituídos pela própria natureza, tais como formas de relevo, montanhas, serras, planaltos e planícies, hidrografia, rios, lagos, oceanos e mares, vegetação e etc. Esses elementos culturais, também chamados de humanizados ou geográficos, são aqueles constituídos pelos seres humanos: casas, prédios, pontes, rodovias, plantações, etc. Os próprios seres humanos são elementos da paisagem, porque eles convivem com aquilo que eles constroem ou com aquilo que a natureza lhes proporciona. Predomínio de elementos naturais, gente, em algumas paisagens existem poucos elementos culturais ou alguns elementos naturais. São paisagens onde a intervenção humana é pequena ou inexistente. Ainda hoje há paisagens predominantemente naturais, como trechos de floresta, áreas montanhosas e algumas regiões polares. Predomínio de elementos culturais ou humanizados. Lembrem-se que culturais e humanizados são as mesmas coisas. É aquilo que o ser humano construiu ao longo do tempo e modificou. São paisagens resultantes da transformação da natureza pelo trabalho humano. A paisagem humanizada é muito importante para a compreensão do lugar onde vivemos, história, modo de vida, etc. Se você prestar bem atenção, boa parte do maciço de Baturité, que é onde nós vivemos e moramos, ele foi dominado por esses elementos culturais. Nós temos antigas estações ferroviárias, o centro da maioria das pequenas cidades são centros culturais de casarões antigos e históricos e etc. Gente, as paisagens transformadas são transformadas pela ação humana para dar lugar, por exemplo, a plantações, cidades, rodovias ou para obtenção de recursos naturais, como madeira, minério, água e outros. Essas intervenções podem provocar sérios danos ao meio ambiente, tais como destruição do solo, intervenção no regime de chuvas e etc. É tudo aquilo que o ser humano colocou a mão e transformou. Ele tecnicamente modificou aquela paisagem para a paisagem que ele queria que fosse. Isso proporciona a destruição da vegetação, que vem com desmatamento, que pode afetar a formação das chuvas ao provocar redução da umidade de ar. Por isso que boa parte das grandes cidades hoje em dia é muito quente, muito seca e tem pouca incidência de chuva, porque devastaram boa parte da vegetação natural que ali tinha, propiciando um aumento na temperatura exacerbante, desacelerada, pessoal, sem precedentes. E isso daqui a alguns anos, infelizmente, vai ficar cada vez pior, porque quanto mais humanos temos sobre a superfície terrestre, maior vai ser a carência de recursos naturais, fazendo com que boa parte da vegetação, infelizmente, ela seja destruída ou modificada para dar lugar a outro tipo de forma de elemento. Beleza, gente? E além disso, animais que viviam na região desmatada têm de buscar alimento em outras áreas, e eles nem sempre encontram, havendo assim o risco das espécies animais e vegetais desaparecerem antes mesmo de serem conhecidas ou estudadas, como a retirada da vegetação. O solo também fica exposto à ação das águas e do vento. Para entender melhor, pessoal, infelizmente, boa parte das plantas que nós temos aqui no Brasil, nós temos o conhecimento de 13% das espécies. O restante ainda nós não temos esse conhecimento. E daqui a alguns anos, boa parte delas vai estar extinta. O ser humano não vai ter conhecido o valor que ela pode proporcionar para o próprio ser humano por conta dessa devastação, dessa destruição da nossa vegetação, da nossa natureza. Infelizmente, fazendo com que os animais migrem para as outras áreas, ou até mesmo que eles sejam caçados e depredados e extintos. Infelizmente, essa é uma realidade.
Gente, a exploração do solo, que é para realizar atividades agrícolas, nós, os seres humanos, exploramos o solo de extensas áreas do planeta. A vegetação original é derrubada a uma lavoura plantada em seu lugar, alterando profundamente a paisagem natural. Quando explorado sem os devidos cuidados, o solo pode perder sua fertilidade. Produtos químicos como fertilizantes e agrotóxicos, pessoal, são usados incorretamente, podem infiltrar-se no solo e contaminar lençóis de água subterrânea ou lençóis freáticos. Também podem chegar aos rios contaminados a água usada para abastecer as populações humanas ou os locais de reprodução de peixes. Essa água que tem resíduos de agrotóxicos, pessoal, ela é altamente tóxica para todos os animais vivos, inclusive as plantas também. Se essa água chega a uma distribuição de água potável para os seres humanos, ela vai contaminar toda aquela distribuição de água. Infelizmente, isso está sendo, hoje em dia, pouco visto, isso está sendo pouco tratado. São poucas as cidades que têm o tratamento de água, o tratamento de esgoto, para não poluir os córregos e rios que ali tem. Se você prestar bem atenção ao seu redor onde você mora, você vai ver 2 ou 3 rios bem poluídos, não é? Infelizmente não tem tratamento para o esgoto que é jogado ali. E o ser humano, como foi falado aqui, ele vai construindo de forma exacerbada, destruindo a vegetação e a natureza para dar lugar a outros tipos de paisagens. O uso dos rios e oceanos, pessoal. O representante de rios para gerar energia elétrica ou irrigar plantações e a mudança dos cursos de água para favorecer a ocupação humana são outros exemplos da intervenção antrópica nas paisagens, ou seja, intervenção ruim, intervenção péssima, aquela intervenção que não é dali, não é natural. Além disso, resíduos lançados por indústrias e empresas mineradoras, assim como esgoto e lixo doméstico, podem poluir as águas da superfície do subsolo terrestre. As paisagens preservadas, as praias naturais ou mesmo as que sofrem pequenas intervenções humanas precisam ser preservadas. Isso é importante porque muitas apresentam espécies vegetais e animais em risco de extinção. Primeiro ponto. Segundo ponto, são fontes de pesquisa científica. Terceiro ponto, algumas espécies vegetais podem ser empregadas pela medicina para a cura de doenças. Quarto ponto e último ponto, apresentam interesse para o desenvolvimento do turismo. Nelas, a comunidade humana que vivem de maneira tradicional, alterando pouco o ambiente e devem ter sua cultura preservada. É o caso das comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas, mas não só do Rio Amazonas, de todo o litoral brasileiro. Nós temos comunidades ribeirinhas que vivem ou do mar ou dos rios. E a importância daquela vegetação ali, pessoal, é incrível. Boa parte dos medicamentos que temos hoje em dia, eles são provenientes de vegetais que nós tivemos na natureza. Os seus reagentes, principalmente os reagentes para os seres humanos, vêm da natureza, vêm de composição química de alguns vegetais, de algumas plantas, de algumas espécies, que faz bem à nossa saúde, que pode tratar algumas doenças. As unidades de conservação, pessoal, para que as paisagens sejam preservadas, cabe ao Estado elaborar leis de proteção ambiental, bem como estabelecer mecanismos de fiscalização e controle das áreas naturais protegidas. As áreas naturais protegidas são superfícies de terra ou mar dedicadas à proteção e à manutenção da diversidade da flora e da fauna, assim como da população e das culturas locais. São as chamadas unidades de conservação. Nós temos sim aqui na nossa região a grande unidade de conservação. A unidade de conservação da Serra do Maciço de Baturité. Ela abrange boa parte dos municípios e da pouca área de vegetação verde preservada ainda. Ela tem essa proteção. Para você ter ideia, as pessoas que constroem casas ali para cima da serra, em áreas de vegetação bem densa, ela tem que pedir uma autorização ao IBAMA, o IBAMA tem que fazer um estudo para ver se aquela casa, aquilo que ele quer construir, vai interferir diretamente naquele ambiente, se ele vai prejudicar aquele ambiente.
As unidades de conservação, pessoal, podem ser divididas em dois grupos. Unidade de uso sustentável, cujo principal objetivo é combinar a preservação da natureza e o uso sustentável de partes de seus recursos. Então, aquelas pessoas que moram em locais que têm essa área de conservação, mas que têm a autorização de plantar e de extrair. Boa parte do Amazonas, hoje em dia, algumas comunidades têm essa autorização. Eles vivem da extração, do plantio e dos recursos daquela área de preservação ambiental, mas isso não quer dizer que eles vão afetar aquela área, não, muito pelo contrário. Eles preservam, eles cuidam daquela área ali para que ela não pereça no futuro. E unidades de proteção integral, cujo objetivo principal é preservar a natureza, sendo proibida a exploração de seus recursos. São poucas áreas que nós temos de preservação integral. São pouquíssimas que nós temos, mas as poucas que temos, pessoal, elas têm fundamental importância para a vida de animais e vegetais, porque boa parte dos animais e vegetais que ali tem, eles estão quase extintos, entenderam? Agora nós vamos falar do espaço geográfico. A palavra espaço tem vários significados, entre eles o conjunto de estrelas, planetas, satélites, cometas e etc. Ou seja, o espaço sideral. O espaço geográfico é um conjunto integrado de paisagens resultantes de fenômenos naturais, como aqui já fora falado, e da ação humana, além dos elementos naturais, rios, vegetação dos elementos culturais, estradas, cidades e etc. O espaço apresenta também os elementos invisíveis, como o barulho de automóveis, odores e da poluição. Isso tudo integra e faz parte do nosso espaço geográfico. Tudo aquilo que você vê, que você cheira, que você enxerga, faz parte do seu espaço geográfico, do espaço geográfico em geral, entendeu? O lugar, pessoal, pode-se dizer que lugar é uma porção ou parte do espaço onde vivemos. Nosso dia a dia é interação com uma paisagem, isto é, numa relação em que nós influenciamos essa paisagem e estabelecemos vínculos. Você pode chamar de lugar a sua casa, o seu bairro, ele faz parte também do espaço geográfico, só que ele é um lugar no qual você tem uma interação direta. Mas não precisa ser também totalmente direta, não. Você pode ter algum lugar que marcou na sua memória por você ter passado umas férias legais, uns finais de semana na casa de um colega, de um amigo, etc. Tudo aquilo é um lugar e ele faz parte do espaço geográfico. E nós temos resultado dos trabalhos humanos e da natureza o espaço geográfico, e é composto de elementos naturais, culturais e invisível. Beleza, gente? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco do nosso conteúdo. Procurei ser o mais breve possível, do jeito que deu, para nós tratarmos de um assunto tão importante, gente. Beleza? Então, até mais. A gente se vê na próxima semana.